Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui direto do Gramado Summit em mais um videocast da Magazord aqui no E-Commerce Lounge. Estamos aqui finalizando já nas nossas últimas conversas desse terceiro dia, né, de Gramado Summit. 3 dias intensos aqui de muito conteúdo, muita conexão, muito networking. Como vocês viram aqui, né, nos conteúdos que vocês estão acompanhando aqui nas nossas redes sociais, diversos especialistas, cases de sucesso passaram aqui pelo nosso videocast. E agora, né, eu vou conversar com um parceiraço nosso aqui de Terras Gaúchas, aqui do Rio Grande do Sul, de Guaporé, o Fábio da BW, né? A gente já chama assim, né? O Fábio da BW, o Oda da Magazord, a gente já mudou o sobrenome, né, Fábio? Que é um dos fundadores da BW, que é a plataforma de e-commerce, né, focada em joias e semi-joias, que a Magazord, né, fez a aquisição no ano passado. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre mercado de nicho, né, sobre justamente trabalhar nesse mercado, né, de joia e semi-joia, e como que é esse desafio, né, de empreender nesse mercado também. Fábio, conta um pouquinho da tua história, se apresenta e conta um pouquinho da história da BW, que é uma história também muito legal, muito interessante. Legal, Oda. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa vivência, do que a gente construiu nesses longos 24 anos. Acho que é importante a gente colocar que essa estrada é uma estrada longa e que foi construída através de muito suor e vendo muito a nossa vivência nesse mercado da joia. O Fábio entrou na BW há praticamente 19 anos. A BW tem 24 anos, né, de existência. Era uma empresa que eu brinco com os guris lá, que era uma empresa de jovens que gostavam de empreender, mas que não tinham foco literalmente para desenvolver soluções para o mercado. Eles estavam começando a jornada. Quando eu iniciei essa jornada, eu já tinha uma visão mais de empreendedor, né? Eu já vim da indústria, né? Trabalhei muito focado na confecção, principalmente. Legal. Mas a gente nasceu num polo. E esse polo foi o principal polo de joias por muitos anos. Uhum. Então, o Fábio, na sua infância, ele trabalhou com joias. Uhum. A mãe do Fábio trabalhou com joias. Legal. O meu cunhado trabalha com joias. Uhum. Então, praticamente, a gente tem nos nossos familiares, na nossa cidade, basicamente todos os familiares trabalham com algum segmento. Já estavam envolvidos, né? Já trabalhavam envolvidos nesse segmento. Então, eu tive a capacidade de poder aprender muito, né? Trabalhei no banho de joias na minha juventude, aprendi muito nesse segmento. E quando eu comecei a empreender junto com a BW, a gente começou a entender que a gente tinha uma capacidade muito grande de atender clientes desse nicho lá no nosso município. Então, as maiores indústrias que a gente conhece hoje, de joias do Brasil, eram clientes já desde o começo lá com a gente. Mas que tipo de solução que a gente atendia na época? A gente tinha uma espécie de catálogo digital. Uhum. Pô, Fábio, catálogo digital, coisa antiga, né? Tá, cara, 19 anos atrás não existia meio de pagamento digital. Sim. Eu brinco, né? A gente fala aí com o time que para a gente poder vender online, há 19 anos atrás, a gente tinha que levar o nosso computador lá no banco. Eu lembro que tinha que levar o computador lá na caixa para a gente criar uma chave de criptografia na máquina, autenticar ela para ela poder vender. E disse, cara, isso aí não vai funcionar desse jeito. No futuro vai mudar. Sim. Então a gente tinha uma visão de empreendedorismo que o meio de pagamento digital também iria se transformar. O meio de pagamento através da internet iria se transformar. A velocidade das conexões ia melhorar e muitas da logística também iria melhorar, que era, por exemplo, a questão dos transportes. Sim. Então a gente nasceu num segmento que, obviamente, né, Oda, a gente acreditava muito no potencial e continua acreditando cada vez mais. Então hoje é muito fácil, quando a gente entra numa indústria, quando a gente começa a conversar com um lojista ou com um representante de joias, porque a gente entende de fato, literalmente, como funciona esse mercado na prática. Sim. Que ele é muito do físico. Uhum. E ele está passando por uma transformação muito grande nos últimos anos, que é de mudança de comportamento de compra do consumidor. Perfeito. O consumidor, né? A gente vê o crescimento do e-commerce que a gente acompanha desde a pandemia, né? Tu já acompanha muito mais tempo. Já pegou muitas fases, né, dessa visão do consumo digital e propriamente do comportamento, né, de como as empresas vendem também para o consumidor, né, entendendo que começou lá com um catálogo,
E aí a gente ainda tem empresa que vende por catálogo hoje, Ainda. né? Pra gente, pra gente imaginar, né? Mas quanta coisa inovou, quanta coisa mudou para que hoje você tenha uma experiência muito mais fluida, muito mais prática, muito mais rápida, né? Hoje a gente vê o pessoal comprando produto e recebendo em 10 horas no mesmo dia na sua casa, né? Pensa na experiência e quanto isso mudou ao longo do tempo. Fala um pouquinho assim como a BW foi se especializando nesse nicho, porque eu acho que foi um pouco natural, né, para a BW ir para o nicho de joias e semi-joias pela localização, né, que eu acho que é importante contar isso também, mas como é que ela foi se especializando ao longo do tempo também? Legal. A gente continua em transformação, né, Oda, pelo fato do mercado ser um mercado resistente e um mercado com uma visão muito antiga ainda. Por que eu costumo usar essa palavra antiga? Porque literalmente as indústrias que a gente atende ainda utilizam um processo de mais de 40 anos atrás. E, cara, funciona. Tá tudo certo. Não estou falando que não funciona. Funciona. Só que o que a gente percebeu nas indústrias? Que essa mudança de comportamento do consumidor vem afetando diretamente o físico, o modelo físico. Então, o sistema de distribuição de representantes tem diminuído bastante ao longo do tempo. Os sistemas de vendas através de loja física têm mudado, têm sofrido bastante impacto. Então, a BW, nos últimos anos, ela vem olhando muito o comportamento de compra do consumidor, Legal. seja ele no atacado ou no varejo. Porque o próprio representante está comprando, ou o cliente que compra para revender também está mudando a forma de comprar. E quando a gente fala em pandemia, a gente já sabe, pandemia acelerou muitos modelos de negócio, e o que a gente percebeu lá na pandemia, que isso é bem importante colocar aqui, Oda, que é justamente sobre isso, é que quando veio a pandemia, os lojistas estavam mais preparados do que a indústria. Uhum. E aí o lojista ele saiu muito na frente, porque ele já tinha uma mentalidade, já estava meio que pronto para vender online, então ele já vendia através de canais digitais, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, pelo direct aí, né? Então ele já tinha um canal, mas a indústria não. Então a indústria sofreu bastante o impacto de ter que fazer o famoso brasileiro só aprende nos piores momentos, da pior Só quando forma. vem, né, a necessidade. Exato. Então, assim, a indústria sofreu bastante e continua sofrendo. Então, hoje, o que a gente vem fazendo é adequando as indústrias, mudando um pouquinho a capacidade de pensamento delas, plantando sementes pelo Brasil inteiro, né? A gente tem esse desafio, né, Oda? Que é de mostrar para o empreendedor que existe um caminho e esse caminho não é fácil, mas via tecnologia, via processos, via ecossistema, com agências, com empresas capazes de poder fazer com que elas consigam se digitalizar, a médio e longo prazo a gente consegue construir algo muito duradouro. Muito significativo, né? Eu acho que é muito legal, Fábio, você falar um pouco sobre isso, né? E sobre esse impacto, né, que teve das mudanças e aonde isso começou a ter um primeiro impacto e a onda que a gente vive agora nesse momento, né? Porque, como você falou, para o lojista foi mais fácil para ele adotar, talvez, no primeiro momento, né? Porque ele também já está acostumado a ter esse contato mais direto com o público, em conversar mais diretamente, em ter que já pensar e inovar como que ele vai fazer isso de forma diferente, quanto o fabricante, né, a indústria, ela está muito mais acostumada com o modelo tradicional. Só que agora a gente vê a evolução do que a gente chama, né, do D2C, né, que é a indústria indo direto ao consumidor final, tendo que se reinventar e descobrir como fazer esse caminho para também melhorar a margem, para também melhorar a sua conexão e o relacionamento com o cliente lá na ponta. Então, a gente está num tempo de mudança também para a indústria, por exemplo, né? Imagino que isso também seja para a indústria de joia e semi-joia. Com certeza. Oda, para te ver como é que as coisas se conectam, né? E os pensamentos também, o momento também. Uhum. Eu acredito bastante nessa questão da conexão entre os momentos. Então, o momento da indústria está atravessando o processo, não quer dizer que ela esteja necessariamente quebrando um ciclo. Legal. Mas ela está olhando a necessidade do consumidor. E o consumidor está exigindo isso dela. Então, ela necessariamente precisa fazer essa curva de transição. Eu estava fazendo ontem uma conversa com um dos maiores institutos de gemas e metais do Brasil e a gente estava falando justamente sobre isso, de como é importante a gente ter essa transição entre a indústria e o consumidor. Porque o consumidor quer receber, ele quer ter uma experiência de compra adequada. Uhum. Só que nem sempre a indústria está preparada para isso. Por quê? Sim. Porque ela tem essa visão. Eu sempre faço uma analogia bem fácil da gente entender.
como é que um navio vai virar, fazer uma curva e como é que um barquinho vai fazer. Justo. Uma lancha vira mais rápido, porque ela é menor, ela é mais rápida, mais leve. Mas um navio não. Então, se tu pegar uma indústria de 40 anos, ela é um navio. Justamente. E O processo vai ser mais demorado, mais complexo, né? Vai ter todo esse desafio. Né? Exato, mas com a capacidade de uma empresa, de empresas que vão te acompanhar, literalmente te pegando pela mão, te levando para processos humanos, aonde tu consegue entender que, pô, de fato, tudo que tu vai passar, eu já passei com centenas e centenas de clientes, eu vou fazer com que tu minimize muito o teu tempo e principalmente tu evite tu errar. Que existem dois ativos aí que são bem importantes nessa jogada, que é o tempo e o dinheiro. Cara, dinheiro a gente recupera, mas o tempo não. Justo. E é isso que a gente sempre coloca para o empreendedor. A decisão de tomar uma escolha entre qual melhor empresa que vai te aconselhar, cara, tu tem inúmeras possibilidades hoje no mercado. Tu pode fazer sozinho, tu pode pegar uma agência, tu pode fazer de várias formas. Só que nós entendemos que cada escolha, cada decisão vai te levar para um caminho diferente. Perfeito. E a escolha de ter alguém te acompanhando, te direcionando, te trazendo recursos e conhecendo o teu mercado é a grande chave de sucesso. Verdade, faz muito sentido isso. E eu acho que isso é uma coisa que está muito na essência, né? Algo que está muito na essência, tanto da Magazord quanto da BW, né? Que é conseguir otimizar para o nosso cliente, né, o tempo. Porque isso é, de fato, é o que a gente não, é o ativo que a gente não recupera. Você ter uma solução, né, como o Magazord, como o BW, que seja completa, que entregue a solução e a necessidade, né, de produtos, integrações, de otimizações para o cliente, ajuda ele a otimizar. E aí a gente entra numa outra camada também, que você falou aqui, que é a parte da expertise, né, e isso é muito legal, né, porque a BW tem essa expertise de joia e semi-joia, que não é só vender a tecnologia, mas sim vem uma expertise junto, que é de acompanhar, né, centenas de e-commerces de joias e semi-joias e entender o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona. Como que a BW hoje apoia os clientes dentro da sua área de sucesso do cliente, né, que é algo muito legal e que consegue ajudar o cliente de fato, para quem está começando, até para quem, né, já tem um e-commerce, mas quer escalar e evoluir. Como fazer isso? Como que a BW ajuda nesse sentido? Legal, excelente pergunta. E é uma das perguntas que eu mais ouço na parte comercial, lá na entrada. Quando os clientes chegam até a BW, quando uma empresa quer se tornar cliente da BW ou ela está procurando uma solução. O que a BW consegue me ajudar a partir daqui? E aí a gente sempre faz essa analogia. O mesmo processo que a Magazord tem hoje, de relacionamento, a BW também tem. Então eu tenho hoje pessoas capazes de poder te acompanhar numa jornada, legal, mensalmente, conversando contigo, te trazendo para uma realidade onde a gente consiga construir algo verdadeiro. E aí, nesse processo, eu sempre costumo dizer assim, a primeira conversa do time de relacionamento é o seguinte: aonde tu quer chegar? Qual que é o objetivo? Qual que é a meta? Onde tu quer chegar? Porque, cara, eu vou montar um e-commerce. Qual que é a ideia? É um e-commerce de... Tu quer vender 100 mil? Tu quer vender 1 milhão? Onde tu quer chegar? Não, cara, é só uma ideiazinha. Não, para nós não faz sentido. Justo. Então, lá no começo, a gente já diz, olha, a gente se compromete a crescer com empresas que querem crescer. Por quê? Porque eu aplico muita energia. O nosso time aplica muita energia. Então, na primeira reunião, após o fechamento ali, depois que o projeto foi para o ar, vai ser de estabelecer qual que é a meta que a gente vai juntos construir. Então, o direcionamento no time de relacionamento ela é muito importante porque ele vai basicamente dar as diretrizes para onde e como esse cliente vai chegar ao resultado. E aí a gente está falando assim de indicar boas agências de performance, de dar boas dicas importantes de canais. Legal. Pô, eu tenho um segmento de bijuteria. Bijuteria tem um tipo de tração que é diferente do ouro, do ouro, de alianças, por exemplo. Então, eu tenho camadas e públicos diferentes. Por quê? Eu tenho que entender que eu tenho públicos de consumidores diferentes. Então, o processo de relacionamento ele é super importante. Ele é basicamente o que te garante que tu vai ter um acompanhamento e a chance de crescer no e-commerce. Então, sem ele, nós não acreditamos em e-commerce de ouro. Boa, Fábio. Acho que
dar apoio, né, e dar informação, conhecimento, conexão, né, que é algo a gente acaba se tornando um hub muitas vezes, né, de informações e de conexões com outras empresas, com outras soluções que ajudam o cliente a escalar. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, Fábio, para aquelas pessoas que estão assistindo a gente lá e que estão pensando em abrir um e-commerce de joias e semi-joias, o que a BW consegue entregar de diferencial para essas pessoas, para esses empreendedores? Excelente pergunta. Hoje a BW, além de ter uma plataforma que ela foi totalmente moldada para esse segmento, que é o segmento de joias, acessórios, semi-joias, a gente traz uma expertise de mercado gigantesca, de 24 anos de história. Então, o que eu estou colocando aqui é algo que poucas empresas no Brasil conseguem falar. E eu consigo falar a mesma língua com o empreendedor que está se posicionando no digital, mas além disso, eu consigo entender aonde ele quer chegar, porque essa jornada de sair de 0 a 100 mil, eu já fiz com vários clientes. Sair de 100 mil a 1 milhão, a gente já fez isso. De sair de 1 milhão a 2 milhões de reais todo mês, a gente já faz isso. Então, eu não estou dizendo que é fácil, pelo contrário, mas eu entendo que a tomada de decisões, nesse exato momento, é muito importante para ti que está começando agora. O empreendedor que está começando agora, ele tem que botar na balança não o custo de quanto vai custar a minha operação para começar um e-commerce, e sim o quanto essa empresa vai me ajudar a tomar boas decisões. E esse é, de fato, o melhor caminho. Escolher a empresa que vai te dar as melhores diretrizes, que vai te acompanhar e que vai literalmente entender o que tu está falando. Porque eu sempre faço essa analogia aqui, é bem simples. Eu posso trazer uma agência de performance que é especialista em imóveis para trabalhar com joias? Até posso. Mas será que a chance dessa agência performar aqui com joias é grande? É muito pequena, porque a expertise dessa agência é basicamente em cima do mercado de imóveis. Agora, quando eu tenho um ecossistema que eu tenho especialistas em gestão de tráfego para o segmento de moda e principalmente de joias, e que eu já tracionei centenas de clientes, a chance de dar certo é muito grande. Então, a minha deixa aqui, para finalizar, Oda, faça uma boa escolha, coloque na balança, veja o que essa empresa tem para te entregar como ecossistema também, com agências, com performance, com gestores. E, além disso, se essa empresa possui bons produtos como meio de pagamento próprio, sistema de transporte, aplicativo nativo, plataforma específica para o teu mercado, com diversas ações que tu possa fazer para a experiência do teu cliente. Então, é essa a decisão que tu tem que tomar. Perfeito. Acho que hoje não existe, né, no mercado, para você que trabalha com joia e semi-joia, uma plataforma que vai ser tão completa quanto a BW Commerce. Então, conheça mais sobre a BW, procure BW nas redes sociais, por onde? A gente tem BW Commerce nas redes sociais, bwcommerce.com.br, nosso site, ou em qualquer rede social que tu vai encontrar a BW de forma bem fácil. Perfeito, que legal. Para você que está assistindo aí, muito obrigado por ficar acompanhando a gente aqui nessa maratona de conteúdos que a gente está criando aqui no Gramado Summit. Fábio, muito obrigado aqui pela sua participação, por estar aqui conosco. Acompanhe as redes sociais da Magazord, você vai encontrar muito conteúdo de e-commerce para você entender melhor sobre esse mercado, poder entender de que forma que você pode escalar mais, pode começar no e-commerce com a melhor plataforma de e-commerce do Brasil e com a melhor plataforma de e-commerce para joias e semi-joias do Brasil também. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.